porque está na internet que necessariamente é verdadeiro. Há um post que corre por aí, eu inclusive já recebi várias vezes, que diz o seguinte: se você tem mais de 60 anos e está preocupado com a sua memória porque eventualmente esquece o nome de pessoas conhecidas, ou onde colocou as chaves ou os óculos, isso não é preocupante. Esse esquecimento temporário se chama anosognosia? Não. Mas é o que está lá. Anosognosia não é isso. É uma condição totalmente diferente. Mas sabe, uma mentira repetida 1000 vezes não se torna uma verdade. Então, o que é na realidade esta palavra anosognosia? Ela é a negação, não tem nada a ver com esquecimento temporário. Ela é a negação ou a falta de consciência que o paciente tem da própria doença. A pessoa não sabe que está doente. Mesmo se for uma condição bem grave, ela não percebe que ela está doente. Pode ser até uma cegueira, pode ser uma paralisia, e a pessoa não sabe que está cego. A gente pode achar à primeira vista que a nosognosia seria uma defesa psicológica, isso é, a pessoa estaria se defendendo do sofrimento que causaria aquela condição. Mas só que ela não é psicológica, é uma lesão física mesmo, numa área específica cognitiva, responsável pela consciência da própria condição da pessoa. O grande autor Antônio Damasio, que escreveu O Erro de Descartes, ele fala sobre essa condição anosognosia. Ele diz que é uma das condições mais bizarras que existe na neurologia, e realmente é. Eu atendi certa vez um rapaz que havia sofrido um traumatismo crânioencefálico muito grave, ele ficou cego e ele não tinha consciência da própria cegueira. E eu pedi para ele que me descrevesse, que descrevesse a sala e um quadro que eu mostrei para ele, e ele dizia: pois não, você é assim, assim, a sala é desse jeito, o quadro tem isso, isso, e nada do que ele dizia correspondia à realidade. Mas ele achava que ele estava vendo, ele não tinha ciência de que ele não enxergava. E também o grande escritor Oliver Sacks, no seu livro Um Antropólogo em Marte, ele relata o caso de um rapaz, o nome do capítulo é O Último Hippie. Eu gosto muito desse relato, e ele diz que este rapaz também cego, não tinha consciência da cegueira em virtude de um tumor cerebral e outras condições, e ele descrevia um show de rock de uma banda que ele gostava muito, e ele dizia o que ele estava vendo no palco, e aquilo correspondia a coisas assim dos anos 60 que ele tinha visto naquela época, e nada similar ao que ele estava vendo no momento. Realmente é uma condição muito, muito estranha, muito bizarra e muito triste também. A única coisa boa da história é que, como a pessoa não se percebe como doente, ela não sofre. Então, né, não existe o sofrimento. Essa é a parte boa da história. Mas são insondáveis os caminhos do cérebro humano. Então agora se sabe que a nosognosia é a negação da própria doença. A significa ausência, nosos, doença, vem do grego, e gnosis, conhecimento. A nosognosia, falta de conhecimento da própria doença. Nada a ver com esquecimento temporário. Agora está esclarecido. Até a próxima.